A alimentacal dos antigos romanos sempre despertou curiosidade. Afinal, o que colocavam à mesa as pessoas que viveram há 2000 anos? A culinaria, desde tempos remotos, reflete não apenas hábitos, mas também a posição social de quem a desfruta. Pratos inusitados, ingredientes vindos de terras distantes e técnicas de preparo pouco convencionais faziam parte do cotidiano gastronômico romano. As refeições, fossem banquetes suntuosos ou simples encontros, ocupavam um lugar central na vida social da época. Mas o que a arqueologia nos revela sobre os hábitos alimentares romanos? Como diferiam as dietas dos ricos e dos pobres? Em quais horarios se alimentavam? Quais eram os ingredientes mais usados e de onde vinham? Existia algum tempero típico que desapareceu com o tempo? E como funcionavam as técnicas culinárias daquela civilização? E o vinho, como era consumido entre os alimentos mais peculiares da Roma antiga, alguns chamam especialmente a tencal. O primeiro deles, iodaro, uma espécie de molho fermentado que os romanos usavam como condimento universal, semelhante ao ketchup de hoje. Sua produção envolvia anchovas deixadas ao sol por semanas, até que suas vísceras se decompusessem e liberassem um líquido salgado e intenso. Essa técnica sobrevive em algumas culturas, como na Itália, com a colatura de alici, na Tailândia, com o não pla, e no Vietnã, com o nuoc mão. Os romanos apreciavam tanto o garo que chegavam a adicioná-lo em sobremesas. Outro prato surpreendente era a carne em gelatina. Embora hoje associemos a gelatina a doces, os romanos a utilizavam para envolver carnes, criando preparações firmes e resfriadas. A receita incluía caldo de ossos, ervas, especiarias e ovos, tudo solidificado em moldes com a ajuda de neve ou água gelada. Uma das versões mais elaboradas pedia uma base de pau embebido em vinagre, pedaços de frango cozido, miúdos de cordeiro, fígado de porco, pinhões e ameixas secas, tudo coberto por um caldo gelatinoso e deixado para endurecer. O famoso foie gras, hoje associado à culinária francesa, na verdade tem raízes bem mais antigas. Gregos e romanos já engordavam aves forcadamente, mas os romanos levaram a prática a outro nível. Não se limitavam a gansos e patos. Até javalis eram submetidos a um processo de engorda extrema. Primeiro, deixavam os animais em jejum e depois os alimentavam com figos secos. Em seguida, forcavam-nos a beber grandes quantidades de vinho, fazendo com que os figos fermentassem em seus estômagos, o que resultava em um fígado gorduroso e saboroso. Os animais eram abatidos e servidos nas mesas da elite. Os romanos também apreciavam bulbos de flores, como os de lírios, que eram fritos em azeite e temperados com garo, vinagre e cominho. Esse prato ainda é encontrado em algumas regiões da Itália e da China, mostrando como certas tradições culinárias resistem ao tempo. A lista de iguarias exóticas não para por aí. Pavões, pombos e flamingos eram servidos em banquetes. O pavão, em especial, era considerado um prato nobre, desde que preparado de modo a manter sua carne macia. As línguas de aves, como as de pato ou flamingo, eram iguarias reservadas aos mais ricos. Segundo o naturalista Plínio, o Velho, a língua de flamingo era considerada um manjar de sabor excepcional. Pulmões de animais, hoje quase inexistentes em cardápios modernos, eram comuns na Roma antiga. Uma receita antiga descreve como prepará-los: cozinhar em leite, escorrer, misturar com ovos batidos, mel e sal, depois amarrar e fatiar antes de servir. Em alguns países, como os Estados Unidos, o consumo de pulmões foi proibido por lei em 1971, mas em outras culturas ainda são apreciados. Pequenas aves, como os pica-paus, também faziam parte do menu romano. Esses passados, que se alimentam de insetos, eram cozidos inteiros, com seus ossos e miúdos, em molhos elaborados. Uma das receitas mais extravagantes combinava pica-paus com outras carnes, criando um prato que alguns historiadores consideram um antecessor do nosso sanduíche moderno. Os arganazes, pequenos roedores, eram outra iguaria. Servidos como aperitivo em tabernas ou em banquetes da nobreza, eram recheados, fritos e consumidos inteiros, com ossos e tudo. Hoje, esses animais não são comuns na alimentação, mas na época eram muito apreciados. Por fim, um dos pratos mais chocantes para os padrões atuais: os órgãos genitais de porcas. A vulva de uma fêmea suína, especialmente após um aborto ou parto, era considerada um manjar. O útero era ainda mais valorizado quando a porca havia sido castrada para esse fim. O cozinheiro apício recomendava rechear a vulva com ervas do mar moídas e especiarias, cozinhá-la e servi-la com molho de mostarda. Mas, como sabemos o que os romanos realmente comiam? Embora a maioria dos alimentos orgânicos se decomponha com o tempo, alguns vestígios arqueológicos resistiram. Em Tarragona, na Espanha,
foram encontrados fitolitos, pequenas partículas vegetais, em um cemitério, revelando parte da dieta romana. Em Pompeia, preservada pela erupção do Vesúvio em 79 DC, foram descobertos restos de frutas carbonizadas, traus e recipientes com alimentos. Esses achados ajudam a reconstruir os hábitos alimentares de uma civilização que transformou a gastronomia em arte e símbolo de poder. Pequenos peixes, espinhas de ouricos do mar e plantas mineralizadas também resistiram nas antigas redes de esgoto da cidade. Entre os vegetais identificados pelos arqueólogos estavam endro, coentro, linhaca, lentilha, couve, papoula e uma variedade de nozes, frutas e legumes, além de uma ampla gama de peixes e frutos do mar. Em Pompeia, as uvas e os pais queimados eram enterrados nos jardins dos peristilos como oferendas aos lares, divindades protetoras dos lares romanos. Seguindo os rituais da religião doméstica, ponto alimentacal era um dos principais marcadores das diferenças sociais na Roma antiga. Enquanto as classes altas, patricios, cavaleiros e senadores, desfrutavam de banquetes suntuosos, a população mais pobre, os plebeus, dependia de uma dieta simples. O cardápio dos menos abastados consistia basicamente em pão, legumes, queijos e, quando possível, um pouco de carne. Nas cidades, onde viviam em insulae, prédios de apartamentos sem cozinha, muitos recorriam às tabernas e termopolios, estabelecimentos que vendiam refeições prontas para consumo rápido. Esses locais ofereciam areias para sentar, mas eram evitados pelos ricos, que consideravam inadequado frequentar os pontos refeições. Nas casas das elites seguiam um ritual bem definido. A ceia, principal refeição do dia, era dividida em 3 partes: o gustativo aperitivo, o mensa prima prato principal e o mensa segunda sobremesa. Escravos cortavam os alimentos, e os convidados comiam com as mãos ou com colheres de cabo longo. Mas como eram organizados os horários das refeições tradicionalmente, os romanos faziam 3 refeições ao dia. O ientaculum, servido ao amanhecer, era um café da manhã leve. O prandium, por volta do meio-dia, funcionava como um almoço rápido. A cena, a refeição mais importante, ocorria no início da tarde. Com o tempo, porém, a importação de alimentos exóticos e a influência de novos hábitos fizeram com que a cena se tornasse mais elaborada e fosse transferida para o fim do dia, enquanto a vesperna, uma ceia noturna leve, acabou desaparecendo. Para as classes trabalhadoras, essas mudanças foram menos perceptíveis, já que seus horários eram ditados pelo trabalho manual. Entre os ricos, a cena podia se estender por horas, começando por volta das 2 da tarde e durando até a meia-noite, especialmente quando havia convidados. As elites, que não realizavam atividades bracais, costumavam resolver seus negócios pela manhã. Após o prandium, dedicavam-se aos últimos compromissos e visitavam as termas. A cena era frequentemente seguida pela comissatil, uma rodada de bebidas alcoólicas, geralmente vinho, acompanhada de conversas e entretenimento. Nos primeiros tempos da Roma monárquica e republicana, a base da alimentação era o pus, uma espécie de papa feita com espelta cozida em água e sal. Com o tempo, surgiram versões mais elaboradas, enriquecidas com azeite de oliva, ovos, mel ou acompanhadas de vegetais, carne ou peixe, quando disponíveis. Durante o Império, a estrutura da cena evoluiu. No período republicano, consistia em 2 pratos, o principal e uma sobremesa com frutas ou frutos do mar, mas, no final da República, já seguia o formato de 3 partes, com aperitivo, prato principal e sobremesa. Os ingredientes usados na culinária romana vinham de diversas regiões do Império e além. As províncias forneciam produtos como presunto da Galia, ostras de Brindisi, garo da Mauritânia, figos do Egito, cogumelos da Capadócia e peixes do Mar Negro. A dieta romana incluía muitos elementos que ainda hoje são fundamentais na cozinha italiana. Plínio, o Velho, descreveu mais de 30 variedades de azeitonas, 40 tipos de peras e uma grande diversidade de vegetais, alguns dos quais desapareceram ou mudaram ao longo dos séculos. As cenouras, por exemplo, não eram alaranjadas, mas vinham em tons de roxo, branco e amarelo. Entre os vegetais cultivados estavam aipo, alho, alcachofra, repolho, couve-flor, brócolis, alho poro, aspargos, rabanetes, nabos, beterrabas, espinafre, ervilhas, feijões, azeitonas e pepinos. O pau, inicialmente feito de espelta, era redondo e simples. Com a introdução do trigo no período imperial, surgiram diferentes tipos de pães, classificados por qualidade. O pão branco era reservado às elites, enquanto as classes médias e pobres consumiam versões mais escuras, muitas vezes mergulhadas em vinho e acompanhadas de azeitonas ou azeite. A carne mais consumida era de porco, especialmente em forma de linguicas. A carne bovina era rara, enquanto aves como patos e gansos, além de frutos do mar, eram mais comuns. Após uma de suas vitorias, o general Sulla ofereceu um banquete público para 261.000 pessoas, servindo carne de porco, aves e frutos do mar.
Cozinheiro Apicil, autor de um dos mais famosos livros de receitas romanas, incluía poucas receitas com carne bovina, preferindo o cordeiro ou cabrito. O peixe, por sua vez, era tal valorizado que alguns, como o salmonete, alcançavam precos elevados. Os romanos também desenvolveram técnicas avançadas de aquicultura, criando ostras e caracóis em fazendas especializadas. As frutas eram consumidas frescas na época da colheita e conservadas para o inverno. Entre as mais populares estavam macas, peras, figos, uvas, marmelos, cítricos, morangos, amoras e frutas silvestres. As frutas exóticas também tinham seu espaço na mesa romana, ainda que em menor escala. O nespero, por exemplo, era menos comum, enquanto cerejas e damascos, introduzidos no século IAC, conquistaram rapidamente o paladar dos romanos. Os damascos, trazidos da Pérsia no mesmo período, passaram a ser consumidos ao lado de frutas já conhecidas, como romas e melões. Embora os romanos conhecessem limões e laranjas, seu uso era mais medicinal do que culinário, reservados para tratamentos ou como aromatizantes. A variedade de cultivares impressionava. Pelo menos 35 tipos de peras e 3 de macas eram cultivados em Roma, cada um com características distintas de sabor, textura e época de colheita. Quanto aos vegetais, embora precursores de alimentos modernos já existissem, como as couves, alcachofras, ervilhas e nabos, as versões que conhecemos hoje só seriam desenvolvidas na Idade Média tardia ou no Renascimento. A couve, por exemplo, era consumida crua ou conservada em vinagre, enquanto a couve-flor, embora possivelmente conhecida, não tinha o formato atual. Os laticínios ocupavam um lugar central na alimentação romana. O queijo, em especial, era um alimento versátil, presente nas refeições diárias e nas racões dos soldados. Sua produção já seguia métodos estabelecidos, e autores como Plínio, o Velho, descreveram não apenas seus usos culinários, mas também suas propriedades medicinais. O Tratado de Rustica, de Columela, oferece a descrição mais detalhada sobre a fabricação do queijo romano, abordando desde a escolha do leite até as técnicas de cura e armazenamento. Entre os condimentos, o garum destacava-se como o mais famoso e onipresente. Feito a partir da fermentação de peixes como atum, tainha e robalo, essa salsa salgada substitui o sal em muitos pratos e era usada tanto como tempero quanto como acompanhamento à mesa. Existiam 4 tipos principais: garum, liquamen, muria e aleik, cada um com diferentes qualidades e pregos. O garum mais valorizado vinha das pescarias de Nova Cartago, na Espanha, e era produzido com cabala. Uma versão diluída em água ou misturada com vinho era popular entre os soldados, enquanto as variedades mais refinadas eram reservadas às mesas dos ricos. Outro condimento curioso era o silphium, uma planta extinta que crescia apenas em uma estreita faixa costeira no norte da África, na região da Cirenaica. Sua resina, de aroma intenso e sabor único, era tal cubicada que seu valor chegava a superar o do ouro. Os gregos e romanos a utilizavam tanto na culinária quanto na medicina. Os primeiros consumiam apenas os brotos tenros, enquanto os romanos ingeriam o caule inteiro, inclusive a raiz, muitas vezes conservado em vinagre. Plínio, o Velho, registrou seus múltiplos usos, desde o tratamento de dores de garganta e febres até propriedades purgativas e, segundo algumas fontes, até mesmo como contraceptivo ou abortivo. A estical do Cephium provavelmente se deveu à superexploração, já que a planta não podia ser cultivada e dependia exclusivamente da coleta selvagem. Mudanças climáticas que transformaram a região em um ambiente mais árido, além do pastoreio excessivo, também contribuíram para seu desaparecimento. Os métodos de cacau romanos refletiam tanto a praticidade quanto a sofisticação de sua culinária. O focus, uma lareira central, era o coracal das cozinhas domésticas, muitas vezes localizado próximo ao altar da casa, onde pequenas esculturas dos deuses protetores do lar eram colocadas. Em residências mais simples, o focus podia ser uma estrutura elevada de tijolos, enquanto nas casas mais abastadas era comum um modelo portátil feito de pedra ou bronze que podia ser movido conforme a necessidade. Com o tempo, à medida que as cozinhas passaram a ser cômodos separados, o focus perdeu sua função culinária e ficou restrito a rituais religiosos ou ao aquecimento dos ambientes. Os romanos também utilizavam fornos e fogões portáteis, alguns com compartimentos para água e panelas. Em Pompeia, muitas casas tinham cozinhas independentes, embora pequenas e muitas vezes mais parecidas com pátios abertos, o que facilitava a ventilação da fumaça. Os fornos, construídos em formato quadrado ou de cúpula, eram feitos de tijolos ou pedras e tinham um piso plano, geralmente de granito ou lava, onde se acendia o fogo com gravetos secos. Nas paredes, ganchos e correntes sustentavam utensílios como panelas, frigideiras, facas, garfos para carne, coadores, raladores, espetos, pincas,
cortadores de queijo, quebradores de nozes e medidas padronizadas. O vinho, bebida essencial na cultura romana, era quase sempre diluído em água antes de ser consumido, pois sua fermentação não era controlada e o teor alcoólico podia ser excessivamente alto. Além disso, era comum aromatizá-lo de diversas formas. Passum, por exemplo, era um vinho doce feito de uvas passas, enquanto o conditum combinava vinho, mel e especiarias, como pimenta, louro, tamaras, mastique e açafrão, cozidos e armazenados para uso posterior. Outras receitas incluem a de cal de água do mar, piche ou resina, conferindo sabores únicos e, por vezes, surpreendentes. Apesar da ausência de ingredientes como açúcar refinado ou creme de leite batido, os romanos apreciavam sobremesas elaboradas. Frutas secas, especialmente as importadas de regiões distantes, eram servidas em grandes bandejas e reservadas aos mais ricos. A preferência recaía sobre as frutas naturalmente doces, como figos e tamaras, mas também havia opções mais sofisticadas, como os libum, bolos feitos com uma massa fina e crocante, às vezes recheados com frutas. Outra iguaria era o globuli, semelhante a um biscoito moderno, leve e levemente adocicado. A gastronomia romana, com seus pratos, técnicas e costumes à mesa, revela muito mais do que simples hábitos alimentares. Ela reflete a estrutura social, as relações de poder e as influências geográficas e econômicas de uma civilização. Conhecer esses detalhes é uma forma de entender não apenas o passado, mas também as raízes de muitos dos alimentos e tradições que ainda hoje fazem parte da nossa cultura. A culinária romana, com suas receitas, rituais e sabores, não se limitou a saciar a fome de um império, ela atravessou séculos e fronteiras, deixando marcas profundas na gastronomia ocidental. Muitos dos ingredientes que hoje consideramos essenciais em nossas cozinhas, como o azeite de oliva, o vinho, o trigo e até mesmo especiarias como o cominho e o coentro, foram difundidos e popularizados pelos romanos. Até mesmo técnicas culinárias, como o uso de molhos espessos para realçar o sabor dos pratos ou a combinação de sabores doces e salgados, tem suas raízes nessa tradição milenar. Entender o que os antigos romanos comiam e, portanto, uma forma de reconhecer como o passado continua vivo em nossas mesas. Se você se interessou por esse tema e deseja compartilhar alguma curiosidade ou conhecimento adicional, deixe sua contribuição nos comentários. E se este conteúdo despertou sua curiosidade, não deixe de compartilhá-lo com amigos e familiares. Afinal, conhecer a história é uma maneira de valorizar as origens daquilo que nos alimenta até hoje. Para continuar explorando esse e outros assuntos fascinantes, acompanhe nosso canal e siga nossas redes sociais, cujos links você encontra na descrição. Lembre-se, uma sociedade que ignora suas raízes corre o risco de perder a conexão com sua própria identidade.